Doutora Marligueiros, a senhora foi a primeira mulher a ingressar no Ministério Público Militar por meio de concurso, foi a primeira empossada concursada. Fez o concurso em 1959, que foi o primeiro concurso da instituição. Depois desse concurso, apenas em 1980 e 1981 se abriu novamente um concurso. Conta pra gente como foi essa experiência de fazer esse concurso em 59. Essa experiência, meu caro, foi obra do acaso, porque eu havia terminado o curso de bacharelado, tinha feito 2 anos de uma matéria que até então não existia no curso de Direito, era o Direito Penal Militar. Eu fiz esse curso de doutorado 2 anos. Depois fiz o concurso para livre docência, Direito Penal. A minha atividade fim sempre foi ser professora de faculdade. Mas, por acaso, depois de haver completado esse curso de doutorado e defendido uma tese que eu perdi, infelizmente, perdi o último volumezinho que eu tinha em casa. Tanta viagem eu perdi. Era sobre a espionagem militar. Devia estar bem atualizada agora. Aí, então eu, lendo o Diário Oficial, eu me deparei com um edital de concurso para Ministério Público Militar. Eu disse, eu acho que vou entrar nessa. Consultei primeiro a banca para saber, porque era omisso, se podia entrar a mulher. Como eles disseram que podia, eu me inscrevi, né? Eu estava com a matéria toda bem fresquinha na cabeça e fui. Fui, fiz a prova e passei em 5º lugar. Aí fiquei no stand-by, como se diz agora, né? Esperando a minha vez. E fui nomeada ao apagar das luzes da validade do concurso. Abriu-se a 5ª vaga e eu entrei. Como ainda não havia auditoria para mim, para eu funcionar nas auditorias, eu fiquei então assessorando IPMs, porque eu entrei no meu batismo de fogo. Foi em plena era dos anos 64. Então, era a era dos IPMs, para todo lado, né? Caça às bruxas. Sim, em abril já começaram os IPMs, abril de 64. Exatamente, eu estava recém-nomeada, novinha, mas com muita coragem e muito amor à profissão. Aquilo foi o amor da minha vida e até hoje ainda é o amor da minha vida, o Ministério Público Militar. Aí assessorei. A senhora lembra os IPMs em que a senhora... Me lembro dos 2 mais importantes. O IPM que foi feito na Marinha, no Almirantado, que era sobre o Almirante Aragão. Em poucas linhas eu vou dizer do que se tratava. Ele estava construindo uma casa na Ilha do Governador, casa própria. Então pegava material e mão de obra do Corpo de Fuzileiros Navais. Levava para lá e foi construindo a casinha dele. Até que isso veio a público e ele foi realmente... chegou a esse ponto investigado no IPM. Agora, esse caso foi julgado no superior. Depois se transformou em processo e foi denunciado e foi parar lá no STM por causa da patente dele, almirante, né? Bom, esse foi condenado ou foi inocentado, absolvido? Agora, por que ele foi absolvido, eu vou... E o outro? O outro foi na Petrobras. Meu Deus, mas não tinha nada a ver com corrupção. Era subversão. Na época da subversão, todo mundo era subversivo naquela época, né? Sim. E a Petrobras parece que tinha realmente um antrozinho lá, como estava em todos os lugares, né? E foi. Não sei qual foi o fim. Eu sei que assessorei. O mesmo almirante que fez o inquérito do Aragão.
O mesmo almirante que foi. Eu não me lembro do nome dele agora, me esqueci. Mas isso deve estar registrado aí na Procuradoria-Geral. Você, como bom inquisidor, você pode procurar que você vai achar. Isso. Né? A senhora instalou a auditoria... Na 10ª Circunscrição Judiciária Militar, 10ª CJM. Em Fortaleza. Nós fomos lá. Como foi instalar essa promotoria, essa procuradoria e auditoria? Também foi em 64. Foi em 64. Final de 64, outubro de 64. Eu sei que antes de ir, eu fui na Igreja da Penha, pedi a ela para me dar força e coragem, porque eu fui sozinha para um lugar que eu não conhecia Fortaleza. Né? No avião da Paner, que demorou o dia inteiro para chegar lá, fez escala em todos os estados do Nordeste. E cheguei lá, o juiz auditor, Dr. Célio Lobão, estava me esperando no aeroporto e me instalou no hotel lá da praia de Iracema. Eu já contei isso para você, o que acontecia no hotel, né? Pois é, aqueles times de futebol que chegavam de madrugada, bêbados, erravam a porta dos quartos, batiam na minha porta. E às 7 horas da noite, todos os dias, invariavelmente, faltava luz. Eu ficava às escuras. Mas foi tudo bem. Foi uma inauguração muito bonita. E depois de inaugurada, eu vim embora. Não fiquei lá, não. Voltou ao Rio de Janeiro? Voltei para o Rio, mas depois o meu procurador-geral me mandou para São Paulo. Sim. Aí é que foi terrível. São Paulo, até hoje é um caldeirão, né? Eu fiquei na primeira auditoria do Exército, cujo auditor era o doutor Tinoco Barreto. Ele era completamente, não sei, o homem fazia audiências até meia-noite, 1h da manhã. Eram muitos processos, reconheço, mas não era para ficar até 1h da madrugada fazendo audiência, né? E eu ali, mocinha, botando o dedo na cara daqueles estivadores do Cais do Porto, era muito subversão, era muito processo de subversão, meu Jesus. Foi uma época bem trabalhosa para mim e que me exigiu muito de coragem, de força de vontade para superar todos esses obstáculos. E graças a Deus eu fiquei lá 1 ano. E trabalhando mesmo, muito. E depois vim para o Rio. A senhora recorda dos processos que passaram pela sua mão? Só de um. O da caderneta cadernetas do Prestes. Eram, meu Deus, mas eram mais de 100 cadernetas, 100 adeptos, todos eles, os associados deles, né? Estavam todos lá escritos, endereço, função, tudo. Foi uma beleza para a promotoria, foi uma beleza. Mas também eu não sei qual foi o final desse processo, não sei. Apareciam militares também nessas cadernetas? Não, militar que eu me lembre, não. Só tinha comuna mesmo, civil. Foram cerca de 70 denunciados, uma coisa assim, né? Por aí. Eu sei centena de condenados. Eu sei que era muita gente. Agora, o porquê das cadernetas, eu não sei. A gente deixar uma prova escrita, né? Geralmente se faz em espionagem, em subversão e tudo, se faz as escondidas. Não, foi um livro aberto, uma beleza. As famosas cadernetas de Prestes, né? Esses são os casos mais famosos que eu me lembro. O resto era deserção e submissão, os crimes militares propriamente ditos, né? Sim. Agora, em Brasília, a senhora também, como é que foi Brasília? Né? Porque a senhora atuou em alguns processos importantes, né? Vamos lá. Teve o do Capitão Walter, por exemplo, né? de Apucarana. Né? Foi um conselho de justificação. Aquele foi bravo. Eu dei tudo de mim, mas, infelizmente, o espírito de corpo falou mais alto. Essa que é a verdade. Só lembrando, foi em 1987, né? Ele cercou a prefeitura, o prédio da prefeitura.
para fazer uma reivindicação salarial. Certo. E forçar o prefeito a ler uma nota que ele havia escrito pelo microfone da prefeitura para chegar aos ouvidos do ministro da Guerra. Senador Jarbas Passarinho chegou a fazer um discurso no Senado lhe criticando o Dr. Péricles, que tinha sido foi o procurador responsável pelo julgamento no mas falem de mim, muito bom, ótimo. E aí agora a senhora chegou a mudar também esse foi a minha maior vitória na minha carreira. E como eu tenho orgulho disso, mudei um acórdão do Supremo Tribunal Federal. Levei muitos anos. Levei. Porque todo o processo de dano culposo em viatura militar fora da circunscrição militar e fora de serviço, o pobre do civil era condenado pela justiça militar. Então, eu me bati, a minha tese era de que não era crime militar, que era crime comum, e eu bati nessa tecla, bati, sempre levando contra, indeferido, até que eles cansaram de mim e realmente mudaram o acórdão. Ficou valendo como se fosse processo da competência da justiça comum. Não sei se agora ainda é, mas que eu mudei. Na minha época eu mudei. Agora, o período em que a senhora atuou, quer dizer, tinha uma legislação muito dura, que era a Lei de Segurança Nacional, quer dizer, que tipificava... ser resumada ali. E tipificava quantos crimes? 40 crimes ou mais de 40 crimes, né? E penas duríssimas, né? Depois houve uma pena de morte, né? A senhora chegou a pedir alguma pena de morte? Eu pedi pena de morte, mas o tribunal transformava em 30 anos. Nunca tiveram coragem. O Brasil não tem essa cultura para a pena de morte. Na justiça, né? Fora da justiça tem. Mas foi um processo que foi lá de Recife, me veio às mãos. Um tenente da aeronáutica que estava no seu carrinho Fusquinha, na beira da Praia da Boa Viagem, namorando, né? E veio uma turma de comunistas para tirar o carro dele. Ele foi baleado, a mocinha morreu, ele ficou tetraplégico, viu? E o processo veio às minhas mãos, né? Aí eu pedi a pena de morte para os miseráveis comunistas, mas não... 30 anos, tá bom, 30 anos. Eu tinha na lei, eu apliquei, né? Certo. Pedi para aplicar, né? Mas são coisas que isso faz parte do nosso serviço, do nosso trabalho, isso faz parte. Eu não considero isso como se fosse um fracasso, isso faz parte. E eu me orgulho muito disso. A senhora pegou muito processo de assalto a banco? Não, de assalto a banco daquelas expropriações. Na época, não era assalto a banco. Eles chamavam de expropriação. Certo. Para financiar a causa maravilhosa que eles tinham em mente, né? E sequestros, a senhora, algum dos casos dos sequestros chegou? Não peguei. Não peguei. Como as auditorias, como a senhora, como membro do Ministério Público, como as auditorias recebiam, né, se é que elas chegavam, né, quer dizer, as denúncias eventuais de maus tratos, né, que aconteciam antes da judicialização do processo no período... Não tenho a menor noção disso. Nunca me passou pelas mãos qualquer reclamação ou qualquer fato que viesse a público assim, não. Olha, para te contar uma verdade, se existe uma justiça aqui no Brasil que pode se orgulhar de ser justa, é a justiça militar. Porque muitas vezes os habeas corpus desses comunistas, quando chegavam aqui no tribunal, eles eram deferidos, eles eram soltos. Peneiravam de tal maneira, com tal senso de justiça, que nunca houve, que eu saiba, que eu tenha participado, uma injustiça. Aquele fulano merecia ter sido absolvido, foi condenado, ou foi para a masmorra, foi torturado. Nunca.
O que consta é da mídia que falsifica a verdade. Infelizmente, é isso. A senhora quer deixar mais alguma coisa registrada? Quero deixar aqui o meu orgulho, a minha alegria de estar participando desse projeto tão maravilhoso que coloca em evidência a instituição do Ministério Público Militar, o melhor e o maior Ministério Público que existe no Brasil. A Justiça Militar foi a primeira justiça que existiu neste país. E ela até hoje se mantém incorruptível e impoluta. Amém. Obrigada.